A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos claros. Hoje estou com batom púrpura e estou com uma blusa com listras em preto, amarelo, vermelho e azul. Atrás de mim, uma cortina branca e também uma prateleira com muitos livros e souvenirs. O tema de hoje são os desafios do ensino-aprendizagem da arte para as pessoas com deficiência. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, eu sou um homem branco, tenho os cabelos castanho claros, já meio grisalhos, olhos azuis, bigode e barba no mesmo tom que os cabelos, estou com um óculos de aro vermelho e estou com uma camisa azul atrás de mim, uma prateleira com souvenirs e um mural com fotos diversas. E hoje temos aqui o Giancarlo. Giancarlo, fala para nós como que você é, o que você faz, e aí depois eu vou falar como é que a gente se conheceu. Meu nome é Giancarlo Furlan, sou um jovem de 29 anos, loiro, branco, cabelos castanhos, estou com a barba feita, estou com uma camisa azul 3/4, estou sentado numa cadeira branca com assento escuro e estou em minha casa atualmente. E, Giancarlo, você se lembra como a gente se conheceu, cara? Lembro, nós nos conhecemos e eu estava trabalhando no metrô, eu só não lembro se eu Tava estava trabalhando no metrô. tocando, eu não lembro se eu estava tocando ou se eu estava vendendo alguma coisa, porque eu Eu fiz tava as duas vendendo coisas. sonho de valsa, cara. A gente se encontrou uma vez Era na sonho de valsa. estação, perto da estação Ana Rosa, na linha azul, conversamos. Eu não pude deixar Foi linha de verde, foi linha conversar com verde, você. foi verde, foi verde. Depois, a segunda vez foi na Verde, perto das clínicas. Nós conversamos duas vezes no Isso, metrô. A gente Dois estava encontros. depois. Pois é, isso. e foram duas coincidências felizes que a gente teve e trocamos telefone, falamos depois sobre arte, sobre música e uma série de coisas. Falei, uma hora dessas a gente vai trocar uma ideia no nosso podcast e vai ter uma série de colaborações aí depois um com o outro. Então, enfim, você estava trabalhando naquela época. Estava trabalhando no metrô. Eu era vendedor ambulante caçado pelos seguranças. Muito caçado Isso pelo foi que segurança. ano? Há quantos anos foi isso? Isso foi o quê? 2021, Cara, se eu não estou foi um enganado. pouquinho antes da pandemia, viu? Acho que Ah, foi foi um 2020, pouquinho antes da 2020. pandemia. Na verdade, eu trabalhei de metrô de 2018 a 2021. E até lá, você já teve outros empregos também, né? Sim, eu trabalhei com outras coisas. Bom, eu já fui auxiliar administrativo, já fui auxiliar de escritório, já consertei bengala, já trabalhei até com reciclagem, né? Eu fui massoterapeuta, fui vendedor ambulante e agora, atualmente, agora eu sou professor de arte e música na Escola do Estado, né? A Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Legal. E você Caraca. se formou durante a pandemia? Eu me formei agora, recentemente, né? 2021. A pandemia foi um período bem difícil, porque a música, licenciatura em música é um curso muito prático. Então, se não fosse a ajuda da minha amada esposa, eu acho que eu teria saído do barco, assim como muitos amigos saíram do barco, porque não conseguiram prosseguir aí na caminhada. Certo. E, Giancarlo, antes de você falar para nós dessa saga que foi para você se formar, fala rapidamente assim, como é que foi que você perdeu a visão, só para o pessoal ter uma ideia, te conhecer melhor e saber o que que veio, quais foram os obstáculos que você teve que transpor. Bom, eu nasci de 5 meses e meio, certo? No ano de 93. E o médico descobriu que eu tinha um probleminha chamado hidrocefalia. Colocaram uma válvula, uma espécie de uma DVP, para dreno, né? Drenar o líquido cefálico. Muitos de vocês devem lembrar
daquele pequeno surto de microcefalia. O efeito que acontece comigo é o efeito contrário. A cabeça, ela tem a tendência a crescer, mas como eu descobri isso logo novinho, logo bebê, isso não acontece. Então, a válvula ela precisava ser trocada com 5 anos. E, resumidamente, o tempo ele foi passando, né? Eu cresci, fiz fisioterapia, fui desenvolvendo, e com o tempo, o prazo da troca da DVP, devido a demora médica, atrofia de nervo óptico. Então, por esse motivo, eu perdi a visão aos 7 anos de idade, né? A última coisa que eu lembro nitidamente é do pôr do sol, o sol laranja e os passarinhos voando. Foi a última coisa que eu vi na janela do hospital no ano de 2001, no Hospital Municipal do Campo Limpo. Tá. E aí você estudou na Fundação Padre Chico, como é que foi? Então, eu saí de lá no final de 2002. Eu tenho um casal de amigos que estudaram lá, né? O Manuel e a Débora. E eles falaram para minha mãe, ó, tem um instituto de pessoas cegas lá em São Paulo, assim, e tal. Seria interessante você levar ele lá para ele conhecer, para ele poder desenvolver. E minha mãe foi, nós fomos lá no final de 2002 para conhecer a escola. Chegamos lá, conheci a escola, gostei muito porque lá tinha vários instrumentos, tinha lá, nossa, tinha bateria, tinha várias coisas. Então eu me matriculei no final de 2002 e Uhum. comecei em 2003, né? E fiquei lá de 2003 a 2008. Era internato até 2006. 7, 8 já não tinha mais. Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Pessoa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Uhum. ele acabou com os internatos, né? Então, por esse motivo, eu estudei apenas até a quinta série lá. Depois você continuou em colégio regular. E depois eu estudei em colégio regular, que é a realidade totalmente diferente, né? 2006, não, Uhum. 2008, ou 2009. 2009 eu já estava no colégio regular, né? Eu estudei a sexta Uhum. no colégio regular, a sétima série, a oitava e o primeiro ano. Aí eu vi que as coisas começaram a ficar muito difíceis, né? Começaram a ficar muito complicadas, porque eu tinha que ficar solicitando aos professores para adaptar a matéria, adaptar as atividades. Aí eu falei, bom, até a oitava série deu certo, até o primeiro ano deu certo, eu tô vendo que eu vou precisar tomar uma atitude. Então, o que eu fiz? Eu saí e fui fazer o supletivo. Então, eu fiz novamente o ensino médio. Eu fiz na Uhum. ADEVA, Associação de Deficientes e Amigos. Uhum. Uhum. Fiz lá 2000, 2013 eu fiz, tá? 2014 eu prestei, eu fiz o cursinho pré-vestibular. Então, os colegas tinham que ditar a matéria para mim, eu tinha que gravar, era 3 a 4 horas de áudio, eu tinha que gravar essas coisas. Aí eu passei, né? O tema, eu lembro até hoje, o tema da redação de 2014 era publicidade infantil. Nessa época eu tinha prestado para pedagogia, Uhum. aqui na universidade próximo da minha casa, o NASP, uma universidade adventista. Uhum. Eu fiz o curso, né? Eu fiz o primeiro semestre, mas não era o que eu quero, não era o que eu queria, na verdade. A minha mãe falou, não, faz pedagogia e tal. Aí eu falei, não, mãe, não é o que eu quero fazer licenciatura em música e tal. Aí eu saí da pedagogia e fui estudar licenciatura em música na FMU em 2017. E como que foi esse 2015. desafio da música estudando? Tinha material em braille, era audiodescrição? Como é que era esse dia a dia seu com os colegas, com os professores? Era, era na base, vamos dizer assim, tinha diálogo, né? Tinha um pouco de diálogo e tinha um pouco de camaradismo, vamos dizer assim. Mas a adaptação pedagógica mesmo não tinha. Todos eles falavam, ó, não tem muito o que fazer, né? Vai precisar, é, você vai precisar persistir, você vai precisar correr atrás. E na FMU eu acabei vendo toda
vendo todas essas dificuldades, eu acabei fazendo apenas 6 meses. E aí eu saí de lá, né? Eu saí da FMU em 2017, fui para fiz o conservatório no mesmo ano, 2017, fiz o conservatório Beethoven, o curso Uhum. livre de bateria, que era prática, né, percussão, prática. E no ano seguinte eu peguei a transferência para a Faculdade de Música. Eu só queria voltar um Certo. pouquinho no tempo, Giancarlo. Você já falou quando você Pois não. nasceu, quando você perdeu a Certo. visão, mas me fala quando que nasceu o Giancarlo artista, o Giancarlo músico. Foi na Fundação Bom, Padre Chico que você foi influenciado? Foi em casa? Da onde que veio essa vontade? Bom, essa paixão pela música, ela vem desde berço, porque a minha Uhum. mãe, ela quando adolescente, ela tinha uma banda de rock. Então ela tocava violão, ela tocava bateria. Depois, o meu pai, ele cantava e tocava violão. Os meus tios cantavam e tocavam violão. Então, antes do Padre Chico, eu já tinha essa questão musical já na família, né? E todos eles tocavam alguma coisa, mas o único que resolveu estudar a fundo a música fui eu. Meu irmão toca violão, canta, toca um Uhum. pouco de piano, mas não aprofundou. O meu irmão na Bahia tem uma banda de arrocha, mas ele não aprofundou o estudo musical. O único que foi fundo mesmo fui eu. Meu pai, ele se ele estivesse vivo hoje, ele faleceu quando eu tinha 1 ano, né? Ele morreu eletrocutado, mas foi mais negligência médica do que eletrocutado. Ele morreu aos 28 anos de idade. Eu estou fazendo tudo que ele não fez, porque o sonho dele era poder fazer o curso de bateria, mas naquela época era muito caro, né, essas coisas. Não Uhum. tinha muita oportunidade que temos hoje. Então, a música ela vem antes, ela vem de berço, né? Ela vem de Uhum. berço. E aí juntou uma coisa com a outra, né? Veio essa influência do berço e veio o Instituto de Cegos Padre Chico, onde tem, na época tinha bateria, tinha sopro, piano, violino, violão, flauta doce, e eu amava aquele lugar. Eu estudei lá, foi uma maravilha. Quando eu saí de lá, que foi o meio que um baque, né? Porque lá, em questão Uhum. pedagógica, nós tínhamos todo o apoio, né? Os livros. É. E voltando à sua faculdade, aí você foi atrás da formação musical após a FMU, você fez um curso diretamente, um curso mais técnico, ou você foi para a licenciatura? Então, quando eu saí da FMU, eu fiz o curso livre de bateria pelo Conservatório Beethoven. Uhum, Eu fiz no Conservatório Beethoven, era um curso de 6 meses. Então lá a gente tinha solfejo, eh, uhum. harmonia e a aula prática, né? E a aula prática de instrumento de percussão. Eu tenho uma formação em percussão, né? Instrumentos de percussão, percussão popular, inclusive. Você se formou em licenciatura em música lá na Carlos Gomes, foi isso? Isso, em 2019 eu fui para Carlos Gomes. Desde Aham. então eu me formei em música na Carlos Gomes. Além das dificuldades que a gente imagina que sejam similares para qualquer curso, Giancarlo, é, especificamente para música, como é que era a parte de que você tinha que aprender leitura rítmica, harmonia, como é que era essa questão? Eu fiz na raça, eu fiz na cara e na coragem, sem musicografia braille, sem acompanhamento pedagógico. Eu fiz, como diz o professor, eu fiz usando a audição, é, usando os famosos macetes, né? Alguns macetes, estudando por conta, YouTube. Foi assim que eu fiz, a parte melódica, a parte harmônica. Até hoje eu tenho, como a minha formação é mais melódica e percussiva, a parte harmônica é uma parte que eu ainda tô correndo atrás, né? Tô estudando, tô especializando para conseguir poder montar alguns arranjos, poder trabalhar com regência, no caso do canto coral, né? Na escola onde eu leciono. E já era uma vontade sua trabalhar com crianças especificamente? Já tinha estudado pedagogia, fez licenciatura em música? Então, eu sempre gostei de criança, né? Antes de trabalhar, de estudar música, no período que eu estava estudando, eu trabalhei numa escola particular. E lá Uhum. eu era auxiliar da professora de música. Então eu já trabalhava com crianças
do jardim, do pré, do berçário e do primeiro ao quinto ano, e crianças do Fundamental 2. Então eu já estava com a convivência escolar, Aham. né, no meio privado, mas eu nunca atuei no meio privado como professor titular, sempre como auxiliar. Trabalhei em projetos sociais, né, como dando aulas de flauta transversal, canto coral, percussão, fanfarra. E hoje você está em que instituição? O que que você está lecionando hoje? Para turmas, para crianças hoje? Hoje, no estado, eu já comecei com uma turminha já bem gestificada, né? Então, eu dou Uhum. aula para crianças de primeiro ano do Fundamental 1, segundo ano do Fundamental 1, quarto ano do Fundamental 1, terceiro ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio regular e jovens Uhum. e adultos do EJA, segundo ano do Ah, EJA. legal. Você dá aula de musicalidade? Como é que é o dia a dia da artes? Como é que é esse aprendizado e esse estudo, a troca que vocês têm? Bom, no estado não existe a matéria específica de musicalização. Então, a legislação ela permite que um professor de música dê aulas de arte. Então, Uhum, eu leciono as artes geral. Eu uhum. leciono a minha matéria específica, que é música. Então, eu leciono artes visuais, artes plásticas, artes cênicas. Eu tenho que ensinar a cada bimestre uma arte. Tá. Ó, nós assistimos a um trecho de uma aula sua que você mandou e dava gosto de ver, Giancarlo. Uma animação ali que você estava mostrando os instrumentos para as turmas. Eu não sei se eram pequenos, qual era o tamanho deles, mas era Eram dava crianças pequenas de quarto e segundo. quarto ano. É importante falar, você dá aula para não é para o público com deficiência visual. Não, você está inserindo no meio, dando aula para crianças que enxergam, correto? Sim, crianças que enxergam e também tem crianças com síndrome de Down, crianças autistas. Como que é essa troca de vocês? Conta para nós, assim, como que é Bom, esse... as crianças, elas no começo, elas ficaram um pouco perdidas. Então, o que que eu fiz? Eu fui orientando. Falei, olha, quando você for ao banheiro, você precisa dizer pro pro que você vai ao banheiro. Se você levantar a mão, não tem como o pro saber, porque o pro não pode ver você, mas ele pode te ouvir. Eu Ah, escuto até o que você. Aí eu falo para eles, eu escuto até o que você não quer que eu ouça. Então pensamento. a gente se. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Opa. É bom porque você deixa eles acionarem outros radares que os alunos esquecem, né? Que eles acham que eles Sim, não estão sendo observados pelo professor e a gente observa tudo e mais um pouco e agora eles estão acionando um radar especial nas suas aulas, né? sim. Então eu sempre converso com eles, principalmente os pequenos, o pessoal do ensino médio. Os alunos do ensino médio e o EJA é muito engraçado, porque eles me auxiliam na sala. Na sala a gente tem a televisão, né? Então, às vezes eu quero Uhum. usar a televisão para passar um filme, passar um documentário. Aí eu peço para o aluno me auxiliar, ele auxilia. As crianças é engraçado, porque às vezes eu estou andando pelo corredor, aí o aluno chega, cuidado que na sua frente tem uma pilastra. Aí você pega assim, uma criança do lado esquerdo e uma criança do lado direito pega assim as duas crianças e me leva pelo pátio. Você vê a empatia da criança como é que é. Que legal. Me pega pela mão, me leva na sala, cai alguma coisa minha em cima da minha mesa, cai no chão, a criança vem e pega, caiu tal coisa, eu vou pegar para você. Quer que eu encha a sua garrafa d'água? Quero. E assim vai. A criança é elas têm empatia, né? Aham. É. Muito além da matéria proposta, né? Civilidade, uma Sim, com série de outros certeza. valores que vão se construindo. Uma coisa que é engraçado, como eu tenho que lecionar cada bimestre uma arte, eu vou citar um pouquinho da artes visuais que eu fiz, um trabalho que eu fiz com o terceiro ano de uma das escolas que eu leciono, que no estado eu estou em 3 escolas atualmente. Eu fui lecionar artes visuais, aí eu pensei, meu Deus, como vai ser isso? Eu falei, bom, eu sempre tive que adaptar tudo na escola quando eu era aluno. Agora, como professor, não vai ser diferente. Então, o que eu vou fazer com os alunos do terceiro ano do ensino médio? Nós vamos trabalhar as artes, as vanguardas europeias e nós vamos trabalhar as artes visuais.
Então, o que que vai acontecer? Eles vão adaptar os quadros, as obras. Então, o que que a gente fez? Eles fizeram, né? Eu dei uma métrica do quadro, de cada quadro, eles escolheram cada obra Uhum. para poder reproduzir. Van Gogh, O Grito, o Irapuru e outras mais. E aí, o que que eles fizeram? Eu dividi a sala em 5 grupos. Cada grupo ficou responsável por uma peça. Cada componente de cada grupo ficou responsável por uma tarefa desse trabalho. Então, o que cada um fez? Um ficou responsável pela audiodescrição daquele quadro, o Uhum. outro ficou responsável pelo contexto histórico do quadro, o outro ficou responsável pelos materiais, então ele teve que escolher lixa, ele teve que escolher areia, teve que escolher arroz, teve que escolher papel Uhum. camurça. Então eles usaram vários materiais para deixar aquela obra visual tátil. Então o que que nós fizemos? Nós fizemos uma galeria texturizada. Então nós fizemos uma galeria, eles vieram a caráter, né, de Uhum. terno, gravata, vestido, a melhor roupa que eles tinham. Eu estava no dia de smoking. Nós colocamos a exposição para a escola. Nós decoramos a sala de vídeo, deixamos ela em pouca luz, colocamos lá os quadros. E o quinto aluno, que era o último, ele era responsável em guiar os visitantes da galeria texturizada. Porque quando ele entrava na sala, ele entrava vendado. Então, enquanto um aluno ficava fazendo a audiodescrição do quadro que ele estava tocando, o outro estava responsável para falar o contexto histórico daquela obra. Então, o pessoal gostou muito da apresentação, do trabalho, a coordenação gostou, a Uhum. escola, os alunos, todos eles falaram, professor, você tem que dar aula para a gente ano que vem, porque você é o máximo, professor, a sua matéria é sensacional, é muito legal fazer essa atividade, foi uma experiência muito nova para a gente, Exatamente. e eles gostaram. Então, cada bimestre é uma surpresa. Agora foi teatro, eles fizeram é, teatro de cada país, né? Que E aí eles fizeram a legal. peça, teve audiodescrição, teve aluno que fez audiodescrição, então eles fazem as coisas agora e eles Uhum. colocam já como se tivesse Acessibilidade. público, é como se tivesse Um, pessoas com deficiência na plateia. Então é uma Perfeito. maravilha. Depois eu vou mandar para vocês esse por último favor. do teatro. Você Mas, tem algum Ricardo, canal que as pessoas podem visitar para conhecer seu trabalho? Você publica algumas experiências, não de sala de aula diretamente, mas você tem um canal para a gente divulgar seu trabalho? Bom, por enquanto eu coloco no Facebook. Como eu tenho 2 nomes e 2 sobrenomes, está o meu segundo nome. No Facebook eu estou como Matheus Furlan. Matheus com H, Furlan. Furlan. Giancarlo, eu ia falar sobre audiodescrição, porque você não teve isso na faculdade, adaptado pela faculdade, você deve ter tido contato com outros produtos depois, e você foi dar aula. Para você se instruir sobre esse material audiovisual, você encontrou fácil audiodescrição para esse material? E uma segunda pergunta, você explicou para as crianças como é que se faz a audiodescrição, ou você nem usou o termo e pediu para eles descreverem e isso foi mais intuitivo, foi essa ideia de inclusão foi mais intuitiva deles, para todo mundo conseguir entender? Bom, eu usei as duas formas. Primeiro, eu expliquei para eles, quando a gente começou o trabalho da galeria texturizada, eu expliquei para eles que quando uma empresa vai pensar numa solução de acessibilidade, ela tem que pensar no público que ela vai abranger. Então, no caso de pessoas com deficiência visual, no caso de audiodescrição, a pessoa tem que descrever o filme ou seja qualquer programa de entretenimento que aquele público esteja assistindo. Então eu mostrei para eles, eu falei do Netflix, eu falei da questão dos teatros que tem o recurso de audiodescrição, eles foram atrás, eles pesquisaram, eles estudaram sobre o assunto e agora virou algo normal para eles, normal. Maravilha, Então como tem que agora ser. é algo natural. Então saindo da escola eles vão ver, vão lembrar, vão saber como conduzir uma pessoa com deficiência visual na rua. Uhum.
Maravilhoso. Interessante. O seu contato também não foi um contato técnico, foi um contato de usuário. E como usuário, você também pode espelhar o que é a audiodescrição no cotidiano para eles, né? Exato. Giancarlo, você faz esse trabalho de conscientização para trabalhar com pessoas com deficiência, já para as crianças, elas vão aprendendo desde pequenas. E é que é o mundo ideal, a gente tem que chegar a isso em todas as escolas. Mas muitos adultos não sabem como proceder, como ajudar uma pessoa com deficiência. Diferentes deficiências, estamos falando aqui. E às vezes eles querem ajudar e não sabem como, e por vezes excedem. Você sente isso como um capacitismo? Como é que você percebe essa ajuda demasiada? E como a gente dosar, como a gente chegar num ideal? Bom, essa questão do capacitismo ela é um pouco séria, né? Porque as pessoas, elas muitas vezes elas pecam por falta de informação. Eu costumo dizer que o primeiro vilão, né? Talvez fique um pouco pesado essa palavra que eu vou usar, mas infelizmente essa palavra ela é muito real. O grande câncer que faz com que a pessoa com deficiência não se desenvolva é a família. A família muitas vezes ela poda, né, em outras palavras, a pessoa com deficiência. Ah, não, não vai não, porque é difícil, não vai não, você não vai conseguir. E com isso a gente acaba formando uma sociedade que não sabe lidar com isso, né? Muitas pessoas não sabem lidar, têm um certo preconceito, né? Tem um certo medo, é uma junção de tudo, né? É um mix de tudo. Tem medo, tem preconceito, tem receio, não sabe o que fazer, como fazer, né? Então isso é um caso muito muito sério, muito complicado, porque cabe a cada familiar, cada pessoa, cada indivíduo a aprender a lidar com as pessoas com diversas deficiências, né? E entender que ela é além daquela deficiência que ela tem, né? Ela pode ir longe desde que ela tenha o apoio da família, que a família é o berço de tudo, né? É, desde que ela tenha autoconfiança para conseguir desenvolver na vida profissional, na vida acadêmica, em todos os aspectos da vida. Então, para isso é necessário que a família possa dar o principal apoio, né? A minha família, ela foi como é que fala? Um divisor de águas aí para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Minha mãe me deu muita ajuda, minhas famílias fizeram o que eles podiam Uhum. e todo o resto eu corri atrás, né? Tem que arregaçar as mangas e correr atrás para chegar onde quer. E nós temos, sim, como pessoas com deficiência, ensinar as pessoas, a sociedade, como lidar conosco, para que ela entenda que nós, antes da deficiência, somos uma pessoa que também temos desafios, temos tristezas, temos raiva, temos muitas vezes nós temos decepções, porque as pessoas, não, não vou ajudar, porque o dia que eu fui ajudar a pessoa, o deficiente visual, ele me tratou mal, não sei o quê. A pessoa esquece que antes daquela deficiência tem um ser humano ali. Então, naquele dia, talvez ele brigou com a esposa, ele brigou com a mãe, ele não teve um bom dia no trabalho. É uma pessoa que tem os todos os tipos de infelicidades e tristezas que um ser humano tem. Instruir a sociedade em relação a isso, principalmente em questão de capacitar na forma trabalhista, né, da questão da pessoa com deficiência poder trabalhar. Se ela não tem todo o aparato que a lei garante, é impossível ela conseguir cumprir os deveres como um empregado, né? É impossível isso acontecer. É impossível. Certo, e isso no seu dia a dia, além da sala de aula, você também trabalha com eventos, você já contou aí que trabalhou em várias áreas diferentes, né? Até na produção e na manutenção de bengalas. Como é que é essa troca também em relação ao capacitismo? Como é que foi se posicionar em relação ao seu trabalho? E aí já pega o gancho e conta pra gente também desses eventos. Você até hoje está trabalhando com eventos na parte musical, o que que você tem feito?
Bom, no caso da arte, é um pouco mais leve, vamos dizer assim, porque as pessoas elas nos tratam como 880, né? Ou ela é genial, né, no âmbito geral, ou ela é genial, ou ela é considerado como um coitado. Já no caso da arte, as pessoas com deficiência são vistas como geniais, né? No meu caso, eu sou percussionista, baterista e estou aí desenterrando, em outras palavras, o canto, né? Eu tenho as técnicas, eu sei cantar, mas com o tempo, quando você para de usar, Uhum. você tem um problema de memorização de letras. Então, eu estou trabalhando isso para voltar a cantar. Então, na arte, eu vejo que é um pouco mais satisfatório. Não é tão doloroso quanto Uhum. o mercado de trabalho convencional. Legal. E você no seu dia a dia de canto, música, né, no geral, você está agora participando de que tipo de evento? Atualmente, eu trabalho mais com evento de casamentos, formaturas, né, aniversário. Uhum. Em Eu banda sou ou um em grupo instrumento. de coral? Como que é a sua apresentação? Atualmente é banda, né? Como eu sou um instrumentista acompanhante, eu tenho Uhum. que ter uma banda para acompanhar, né? Percussão e bateria. Agora, a questão vocal ainda não apareceu, mas no dia que aparecer, a gente vai abraçar. E além dos eventos, você também profere palestras, Giancarlo. Sim, eu sou palestrante. Além dos eventos, eu sou palestrante. Eu trabalho com o tema de inclusão, né? Inclusão da pessoa com deficiência no âmbito acadêmico, escolar e principalmente no mercado de trabalho e a questão da acessibilidade atitudinal, que é uma coisa que a gente precisa fazer com que a sociedade possa entender como funciona a situação aí da pessoa com deficiência. Eu já dei palestras em escolas, já dei palestras em universidades privadas, e a gente está aí para instruir a sociedade como lidar com a pessoa com deficiência, né? E vamos pensar aqui que é importante deixar, então, o nosso, a nossa mensagem do ensino-aprendizagem, não só para as pessoas que têm deficiência, mas para as pessoas que convivem com pessoas com deficiência. É possível aprender com elas, não só em sala de aula, mas no cotidiano, nas ações, nas atitudes do dia a dia, como bem o Giancarlo mencionou aqui. E a gente quer agradecer a sua presença, a oportunidade, te ouvir aqui, Giancarlo, que você possa proferir palestras por todo o país, falando sobre o seu trabalho, falando sobre a importância desse convívio, desse dia a dia de crianças, de alunos, em sala de aula também, aprendendo a inclusão, né? Aprendendo sobre o dia a dia da inclusão. Isso é muito legal. Obrigado, Giancarlo, pela presença. Obrigado vocês aí, estamos aí para os próximos. Contem comigo. Opa, vamos lá. Então, até um próximo episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Pitaco Inclusivo, com Paty Tessari. Mercado de trabalho audiovisual. As pessoas com deficiência vêm lutando todos os dias pela conquista de uma representatividade na sociedade, buscando a quebra do padrão de normalidade. No mercado de trabalho, encontramos alguns profissionais com deficiência, principalmente assinando colunas, blogs em jornais online ou mesmo atuando em empresas de comunicação. A internet permite a produção de conteúdo e, por isso, canais são criados nas novas plataformas de comunicação. Visibilidade está aumentando sobre esse tema. Uma pessoa que tem se destacado bastante é a jornalista Sara Santos, que tem deficiência física, com agenesia de membros, com desenvolvimento incompleto do braço direito. Ela já possui mais de 179 mil seguidores no TikTok e utiliza da plataforma para fazer vídeos que ensinam sobre inclusão, conteúdos engraçados sobre seu dia a dia e criou vídeos que tornaram-se virais. Na TV, há alguns profissionais com deficiência que se destacaram à frente das câmeras. O programa especial, veiculado pela TV Brasil, dedicado à inclusão da pessoa com deficiência, tem como apresentadora a jornalista Juliana Coutinho Oliveira, que é tetraplégica, como repórter Fernanda Honorato, que tem síndrome de Down, e já teve a participação de José Luiz Pacheco, também cadeirante. O programa é pioneiro no mundo ao trazer pessoas com deficiência com veiculação em televisão aberta
para ocupar os papéis de apresentação e repórteres. O repórter Daniel Tocco teve sucesso no quadro que estreou como repórter no Domingo Espetacular. O quadro busca trazer histórias inspiradoras de uma forma mais alegre para inserção no telejornal. Daniel, que tem uma deficiência congênita, nasceu sem parte do braço direito, contou durante a entrevista que Tocco, em seu nome artístico, surgiu como maneira de naturalizar sua deficiência, pois ele enxergou que tem um propósito maior nesse apelido. É a demonstração de sua aceitação. Dudu Braga ficou conhecido em todo o Brasil em 2005, quando interpretou a si mesmo na novela América. Em outros assuntos, a trama abordava a inclusão social de pessoas com deficiência visual. Dudu, que é filho do cantor Roberto Carlos, nasceu com glaucoma congênito. Enfrentou uma série de cirurgias até os 3 anos de idade, o que permitiu que tivesse uma vida considerada normal até os 22 anos, quando o deslocamento de retina fez com que ele perdesse a visão quase por inteiro. Ao invés de limitar suas possibilidades, isso acabou contribuindo para que pudesse ampliá-las. Conhecido pelo bom humor, Dudu já disse em diversas entrevistas que viver com alegria foi um dos principais fatores que o ajudou a enfrentar obstáculos e novas descobertas. Ao reconhecer as boas condições em que cresceu, Dudu faz questão de lembrar-se daqueles que não têm a mesma oportunidade, e por isso participa ativamente de diversas ONGs e campanhas de cuidado com o glaucoma e inspira as pessoas com sua palestra motivacional. É preciso saber viver. A atriz Juliana Caldas, com nanismo, ficou conhecida por seu trabalho em O Outro Lado do Paraíso, novela da Globo de 2017. Atribui sua ausência da televisão à dificuldade de conseguir oportunidades que separem seu talento de sua deficiência. Recentemente, ela abraçou com honra o papel na peça Vicky, o microespetáculo, que une ilusionismo à realidade fantástica para abordar o ciclo da vida e a preservação do reino vegetal. É um grande desafio e também não deixa de ser uma representatividade, mostrar para quem olha que nada é impossível, diz ela orgulhosa. Fernando Fernandes, que participou do Big Brother Brasil em 2002, teve sua grande mudança de sua vida em julho de 2009, quando sofreu um acidente de carro após dormir ao volante e bater em uma árvore. Com a força do impacto, fraturou 2 vértebras e ficou paraplégico. Fernando, apaixonado por esportes, descobriu ainda no hospital uma modalidade que mudaria sua vida novamente, a canoagem. Com a ajuda de fisioterapia e musculação, começou sua preparação e passou a se dedicar a conhecer e se aprimorar no esporte. Hoje, ele faz reportagens especiais sobre esportes radicais para pessoas com deficiência. E afirma: quando a gente fala de inclusão social, é quando a gente ocupa espaços onde geralmente não estamos. Se eu estou aqui, a cadeira de rodas não é a razão. É pelo atleta que sou, pela pessoa que sou, e como lido com a cadeira de rodas. Isso foi importante para conquistar esse espaço. Através desses depoimentos, concluímos que podemos sim dar chance a todos, pois talento independe de condição física, raça, gênero e idade. O pensar inclusivo é isso, acolher e dar espaço para todos poderem mostrar sua performance, e isso será feito na prática, ao os agregar ao mercado audiovisual. Esses espaços estão disponíveis para serem visitados e conquistados pela diversidade, por todos que quiserem, por todos que pertencem a um mundo inclusivo. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.